A semana de um feriado prolongado, algumas pessoas, já conseguiram viajar, então hoje nós estamos aí com esse exército de Cristo e eu queria que vocês me ajudassem a pregar. Então, para ajudar essa turma tem que vir para cá para eu focar só aqui. Amém? Que aí vai ser bem mais fácil para mim, E aí eu creio que hoje o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Como tem falado, desde a campanha, nós começamos a ver o quanto o Senhor está bradando à igreja, para que nós pudéssemos ter uma postura de verdadeiros cristãos, porque o mundo está aí, ultimamente a gente observa muitas pessoas dizendo, eu sou cristão, mas na verdade é uma postura, uma conduta, uma posição de verdadeiro cristão tem, infelizmente, envergonhado o nome de Deus. Então, nós tivemos uma campanha onde o Senhor bradou fortemente a respeito de que Deus, não só aqui na igreja Batista Shekinah, mas em toda a terra, o Senhor, Ele está sacudindo o teu povo. Então, não é tempo mais de brincadeiras, não é tempo mais de vivermos uma vida mais ou menos. Para Deus existe sim, sim e não, não. Não tem esse meio termo. E hoje em dia, as pessoas elas começam a ter essa direção de achar que o que é mais fácil, nós vamos levando. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra para que a gente viesse afirmar o que verdadeiramente nós precisamos nos posicionar para a gente viver essa vida eterna, que todos almejam, mas poucos querem pagar um preço. Você pode observar que lá fora todo mundo almeja viver no céu. Ninguém quer ir morar em outro lugar, a não ser no céu. Mas muitos não querem pagar o preço pela dificuldade, por não ser fácil. Mas de uma coisa o Senhor sempre nos diz, que vai ser prazeroso, que vai ser algo que vai valer a pena. Então a gente hoje, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo 4, para que o Senhor venha falar grandemente ao nosso coração, assim como falou comigo em relação à obediência e à perseverança. 2 Timóteo 4, a partir do versos 1. Amém? Eu estou na versão atualizada, mas dá para vocês seguirem tranquilamente aí, porque são palavras fáceis de se entender. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo, do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesma uma porção de mestre, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. 4. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Amém? Até aqui por enquanto. E o Senhor falou grandemente no meu coração, colocando como título nessa pregação, permanecer fiel a Jesus vale a pena.
Amém? Então, permanecer fiel a Jesus vale a pena. Aqui nós observamos que o apóstolo Paulo, ele estava dando um alerta, né? Ele estava ali, na verdade, instruindo Timóteo, que ia ficar no seu lugar, né? Ia ficar ali como sucessor dele. E ele estava instruindo Timóteo. O que Timóteo deveria fazer? Como Timóteo deveria prosseguir? Porque naquele momento ali, ele como líder, ele como acima do Timóteo, ele estaria instruindo Timóteo quanto à liderança ministerial. Ele estava deixando uma ordem a esse discípulo na presença de Deus e de Cristo Jesus. Como a gente fala aqui na primeira, né? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto que estiverem vivos como os mortos. Eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Então ali, o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo a prosseguir. Porque ia chegar tempos difíceis. Agora o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado se Timóteo iria obedecer ou não. Se Timóteo iria fazer ou não. Mas como nós temos aqui 2 livros escritos, 1 Timóteo e 2 Timóteo, nós temos essa certeza de que Timóteo obedeceu. De que Timóteo realmente ouviu as instruções do teu mestre, do seu discipulador ali, e ele prosseguiu. E fez exatamente como Paulo havia falado. Porque fácil não é. Nós precisamos entender que ali naquele momento, Timóteo tinha 2 opções. Ou ele obedecia, ou ele desobedecia. Só que como um servo de Deus, que tinha sido instruído pelo seu líder, ele passou o quê? A ter bênçãos, ele passou a ter proteção, sabedoria e liberdade. É isso que a obediência traz para nós. Quando a gente passa a obedecer ao Senhor, porque naquele momento Timóteo, ele não estava só obedecendo ali a Paulo, ao apóstolo Paulo, mas ele estava atento porque ele sabia que era Deus falando através da boca de Paulo. E ali, por temor, ele obedeceu. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos bênção. A proteção do Senhor vem sobre as nossas vidas. Nós temos sabedoria em palavras. O Senhor nos instrui, o Senhor nos liberta. Muitas vezes a gente é aprisionado até dentro dos nossos próprios pensamentos por falta de obediência. E ali, dando em seguida, ele também vê que Timóteo persevere fielmente, continuando a cumprir o seu chamado a serviço de Cristo e obtivesse a grande recompensa de reinar com Cristo. Então, Paulo, ele já sabia, ele tinha uma certeza que logo à frente nós vamos ver a certeza que Paulo tinha para onde ele ia. Porque Paulo sabia o que ele tinha cumprido. Paulo sabia que já estava chegando a hora dele. Mas ali, ele queria que Timóteo também perseverasse fielmente, para que ele fizesse o serviço, né, em Cristo Jesus. Aí sim, ele iria ter essa recompensa. E essa recompensa é de reinar com Cristo. Quem aqui quer reinar com Cristo? Quem aqui almeja chegar a esse lugar? Então, só basta cada um de nós nos posicionar como este homem posicionou, perseverando fielmente, que é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor nos chamou, Ele não chamou somente pastores, Ele não chamou somente apóstolos, Ele chamou o povo de Deus, aqueles que foram aceitos pelo Senhor para levar o Evangelho. E para levar esse Evangelho, é como Ele falou, tem que levar insistindo, tendo paciência, está ali perseverando, como tem aqui
quando ele fala aqui, no versos 2, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja em qualquer tempo. Procure convencer esse povo de que o Senhor é fiel. Esteja atento o tempo todo, mas saiba você, tenha paciência. Não desiste de falar a verdade. Não desiste de levar essa verdade que você já conhece. Você já experimentou. Não desiste, porque uma coisa eu digo, você terá recompensa. E essa recompensa virá do Senhor e não de pessoas. E ali, ele também instruiu em dizer, assim como eu lembro da campanha, quando a pastora Sônia nos colocou aqui para ela estar nos instruindo, para ela estar nos mostrando, para ela estar com paciência falando da palavra. Porque nós sabemos que não está diferente, como ele instruiu Timóteo aqui, sabendo que naquele tempo, aquele povo iria chegar a esse ponto. E é o que nós estamos vendo hoje, como a gente vê aqui. As pessoas não buscam a verdade, porque a verdade ela reprova e corrige, preferindo a autoconfiança. É isso que hoje em dia nós estamos vivendo. Nos tempos de hoje, as pessoas estão dessa forma, como Paulo advertiu. Eles se arranjarão para si mesma uma porção de mestre que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Quantos estão dessa forma? Só querem estar em um lugar se aquilo lhe fizer bem. Eles não estão preocupados se está sendo pregado a verdade, se está em todo o tempo falando aquilo que o Senhor tem a falar à igreja, mas Ele quer que aquilo seja agradável aos teus ouvidos. Aquilo que não pode ser reprovado, não pode ser corrigido, porque para eles isso não faz parte. Será que hoje nós estamos vivendo nesse tempo? Onde pessoas estão dessa forma, e é isso que Paulo advertia a Timóteo, e é isso que Deus nos adverte hoje, que nós precisamos obedecer e perseverar fielmente, para que nós viermos ganhar a nossa recompensa, que já é uma herança. Essa herança já foi dada por Deus, e nós precisamos recebê-la. E para que nós viemos recebê-la, nós precisamos perseverar fielmente. Nós precisamos fazer aqui como no verso 5 diz: mas você seja moderadamente em toda situação, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Então é isso que o Senhor pede a cada um de nós. Que nós venhamos entender por que e para que nós estamos aqui. Não somente aqui na igreja, mas por que nós estamos aqui nessa terra. É para a gente proclamar o Evangelho. Nós fomos chamados para isso. E nós aqui, como ele fala, ia passar por sofrimento. Assim o próprio Jesus passou e o próprio Jesus também nos falou. Não foi isso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O próprio Jesus já advertiu ao teu povo. Então, por que que hoje nós queremos ter coisas fáceis? Nós queremos buscar, tudo que é de bom, fazer, os nossos trabalhos naturalmente e não ter uma fidelidade ao Senhor, ser fiel ao Senhor, perseverar firme no Senhor, mesmo que está doendo, mesmo que nós estamos sendo apontados, mesmo que nós estamos sendo caluniados, mesmo que estão levantando falsos sobre nós. O próprio Jesus passou por tudo isso, mas ele perseverou, ele chegou aonde precisava chegar para ele estar aonde ele está. E hoje nós também precisamos disso, porque eu digo a vocês, permanecer fiel a Jesus vale a pena, e vale muito a pena. Ser reprovado e ser corrigido é muito difícil, mudar é difícil,
Muitas vezes é mais fácil viver confortável em uma falsa realidade. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas preferem tapear, preferem maquiar, que está tudo bem, para que não sejam incomodados, para que não sejam corrigidos, para que não sejam reprovados. Só que não foi isso que o Senhor nos disse. Não foi isso que Paulo passou. Vocês podem ver que as cartas que Paulo escreveu, a maioria das vezes, Paulo estava passando por uma coisa, Paulo estava preso. Vocês podem ler ali, Paulo nunca estava ali, como falado em alguns que pregam, nos resorts da vida. Não estava ali tomando na sombra e água fresca. Paulo estava passando pelas maiores dificuldades dele. Paulo estava sendo até muitas vezes ali condenado, como ele chegou a ser condenado à morte. Mas Paulo tinha uma certeza: se eu perseverar naquilo que o Senhor me chamou, eu sei para onde eu vou. Será que hoje nós aqui estamos certos de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, perseverando fielmente naquilo que o Senhor nos pede, sendo obedientes, nessa certeza de que nós vamos ter a nossa recompensa, que é o reino de Deus? Essa é uma pergunta para que nós venhamos refletir. Como nós estamos na presença de Deus? Como nós estamos na presença de Deus? Porque Paulo, ali no verso 7, é uma palavra que todos vocês ouvem, e muitas pessoas, né, que ficaram aqui na terra e que pregaram o Evangelho e foi para a glória, eles costumam dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha certeza de que ele acabou a carreira e ele estava certo e confiante de que teria a sua recompensa. Será que a gente está nessa posição de que nós estamos fielmente seguindo aquilo que o Senhor pede a nós e fazendo conforme o Senhor quer que nós estivemos no ponto, na posição, levando a palavra, pregando o Evangelho, cumprindo o bem em dever e sendo servo de Deus? Será que nós estamos nessa posição? Então eu quero dizer a vocês que vale a pena nós andarmos em obediência e perseverança. Não importe o que vocês passarem com Cristo, saibam vocês que no final vocês vão receber a recompensa de vocês. Amém? Em 2 Timóteo, vocês não vão precisar abrir, que eu vou pedir a Ana Raquel para colocar aqui. Em 2 Timóteo 2,12, ele deixa claro que se não perseverarmos em fidelidade, não receberemos a recompensa da herança dada por Cristo. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele os negará. Então, se nós perseverarmos com Cristo, nós iremos sim ter a nossa recompensa. E essa recompensa é uma herança dada por Jesus, que Ele já conquistou. Não é algo que ainda vai ser conquistado, não. Já é nosso. Nós só precisamos perseverar para que a gente receba essa recompensa. Amém? Os que amam a vinda de Cristo fazem as coisas de maneira correta, com a mentalidade e a fidelidade de Cristo. Quem aqui almeja a vinda de Cristo? Quem aqui realmente tem esse amor pela volta de Cristo? Então a gente precisa ver que assim como Paulo, ele disse: eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Ele tinha a certeza de que ele estava almejando a vinda de Cristo, porque ele sabia que ele ia receber essa herança. Ele sabia que a herança dada por Jesus, ele iria receber. Então, aqui nós vemos que em 1 João 2,15, também, 15,16,
João também deixa bem claro que o homem pode escolher amar a Deus ou amar ao mundo. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazeres físicos e desejos intensos por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, ele deixa bem claro. Ali é bem explicado que o homem ele pode escolher ou amar a Deus ou amar ao mundo. E nós sabemos que amando ao mundo, nós iremos ter coisas fáceis. Nós vamos ter vida e felicidade. Mas na verdade é morte. Mas na verdade é corrupção. Não existe verdade no mundo. Não existe corrupção, só existe corrupção, não existe verdade no mundo. Não existe vida no mundo, mas existe morte. Aparentemente parece ser bom, mas é passageiro. Porque de uma coisa nós sabemos, aquilo que é verdadeiro, que nos traz paz, só existe em Cristo Jesus. Esse sim nós temos a certeza que nós teremos a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Então, é nessa certeza nós precisamos saber que nós precisamos escolher quem a gente está amando, quem a gente está almejando, o que a gente quer viver hoje. São coisas fáceis? São coisas que traz vida, que traz felicidade? Ou a gente está firme em dizer, eu quero viver Jesus, eu quero amar, eu quero ser fiel a Cristo, independente do que eu passar, se é calúnia, se é levante, se for o que me colocarem, eu quero permanecer fiel a Deus, porque eu permanecendo, eu posso saber que vai valer a pena, porque eu terei essa herança. Eu terei essa herança que é dada por Jesus. A Bíblia, ela promete dificuldade e rejeição, porque o próprio Jesus viveu isso. O próprio Jesus viveu isso. Por isso que a Bíblia diz que é rejeição, dificuldade, mas se andarmos em obediência a Cristo, a recompensa será grande e estará além das nossas capacidades e compreensão. Coloca aí, Ana Raquel, em 1 Coríntios 2:9. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nós precisamos amar a Deus, para que nós venhamos ver isso. Coisas que nós nem imaginamos. Coisas que a gente não tem nem capacidade de compreender o que o Senhor tem preparado para nós. Só basta nós amarmos a Deus. E não ficarmos atrás de facilidades. Atrás de tapinha nas costas. Atrás de, aqui é melhor porque os meus ouvidos estão mais para ouvir, está mais leve. Observem que aonde estiver aquela vontade de ficar porque você quer ouvir para que o seu ego seja elevado, para que os seus ouvidos fiquem mais tranquilos, porque comichões nos ouvidos, como é falado na palavra, porque não aguentam ouvir a verdade. Então é nesse momento que a gente deve dizer, peraí, é aqui que tem a verdade. É aqui aonde me cobram mesmo, é aqui que me puxam a orelha, é aqui que há reprovação, é corrigindo mesmo. É que eu vou andando de fé em fé, para que eu chegue aonde Paulo tinha a certeza da ida dele.
Paulo tinha essa certeza porque Paulo não perdeu a fé de que tudo que ele andou ali fazendo por Cristo, ele fez por Deus, ele fez por Jesus. Ele tinha alegria, ele tinha paz. Por quê? Porque ele tinha a presença. E a presença de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. Então aqui, eu quero perguntar para vocês, quem quer viver e encerrar a sua vida com Cristo? Amém? Então eu quero pedir você para ficar de pé. Com um passo de fé, eu quero que